Olá, queridos, bom dia! Eu louvo a Deus porque você não tem perdido nenhum dia. Passe para os seus amigos, leve avante essa mensagem, faça com que chegue em todos os lares a história tão perfeita, essa preciosidade que o Senhor deixou para nós, nos avisando antes o que haveria de acontecer. Eu quero orar com você. Santo e amorável Pai, bendito seja o teu nome, por sua bondade em deixar escritos estas coisas, para que nós possamos estar preparados para a hora mais séria da história da Terra. Abençoe essa pessoa e abençoa-me também, para que ao estudarmos possamos chegar aonde o Senhor planejou, dentro do teu sonho, dentro dos teus planos, em nome de Jesus. Amém. Apocalipse 7 traz para nós uma verdade muito clara. Em Apocalipse 6 era feita uma pergunta, ao revelar a abertura das primeiras trombetas e então a grande calamidade que aconteceria na terra, e foi perguntado. Olha só o que diz no último verso de Apocalipse 6, Apocalipse 6:17. É perguntado: pois é vindo o grande dia da ira de Deus, e quem poderá subsistir? Para responder essa pergunta, foi aberto um capítulo inteiro da Bíblia, um capítulo inteiro de Apocalipse, para explicar quem são os 144 mil, o povo que enfrentaria as grandes lutas na terra. E sobre eles, com vários detalhes que nós vamos aprendendo durante estes próximos dias de estudo, eu quero destacar um verso deste livro, Apocalipse capítulo 7, o verso 13 e 14. Diz assim: então os dos anciãos me perguntou, estes que estão vestidos de branco, falando dos 144 mil e da grande multidão, quem são eles e de onde vieram? Olha a resposta. Respondi-lhe, Senhor, tu o sabes. Então ele me disse, estes são os que vieram de grande tribulação e lavaram as suas vestes e a branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono estenderá seu tabernáculo sobre eles. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calor algum cairá sobre eles, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os conduzirá às fontes de águas da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Quem são estas pessoas? Certamente, parte deste povo são povo valdense, bendito seja o nome de Deus, que fazem parte da grande multidão. Em Apocalipse 9, quando também é comentado a respeito das misérias e dos sofrimentos que haveriam de passar uma boa parte do povo de Deus, é descrita de maneira muito preciosa a maneira como pessoas iriam sofrer, mas iriam levantar o estandarte do Senhor. Em Hebreus, abra sua Bíblia, Hebreus 11, eu quero te mostrar uma parte da Bíblia que sempre me chamou a atenção e me fez muitas vezes parar para meditar. E eu sei que vai mexer com o seu coração também. Hebreus 11, verso 36 em diante diz assim: outros experimentaram escárnios e açoites, e até algemas e prisões. Foram apedrejados, foram tentados, foram cerrados pelo meio. Foram mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Irmãos, eu estou convencida de que esta parte de Hebreus está falando do povo que vamos estudar hoje. Preste atenção neste estudo de hoje, que é a explicação do 4º capítulo do livro O Grande Conflito. Olá, amigos! Um dos mais preciosos e mais admiráveis povos do passado, que tem muito para nos ensinar em nossa jornada em direção ao céu. Os valdenses ocupam um local de destaque, não somente pela vida que levavam, mas pelas pessoas e missionários de altíssimo nível que produziram. Qual era o segredo da vida desses vencedores? No programa de hoje, vamos ver as igrejas, os costumes dos valdenses. Seu programa A Tocha está começando.
Por entre as trevas que baixaram a terra, durante o tempo da supremacia papal, a luz da verdade não poderia ter ficado completamente extinta. Eu estou muito feliz por poder apresentar esse tema para você. Eu quero ler algo muito importante agora. Observe. Em cada época, houve testemunhas de Deus. Homens que acalentavam fé em Cristo como único mediador entre Deus e o homem, que mantinham a Escritura Sagrada como única regra de vida e santificavam o verdadeiro sábado. Quanto mundo deve a estes homens que foram estigmatizados como hereges, criticados o seu caráter, difamados e mutilados em seus escritos. No entanto, permanecem fiéis e puros, preservando o que temos hoje. Pouco se escreveu sobre estes homens. Foi tática de Roma que se apagassem os registros sobre eles, mas tanto a história deles quanto a história de Roma estão escritos no céu. Roma lutava para apagar os registros de suas crueldades contra quem discordava delas. Antes da invenção da imprensa, os livros eram raros e poucos os escritos. No entanto, tudo o que discordava de sua postura era lançado às chamas. Também nenhuma igreja dentro da jurisdição de Roma ficou por muito tempo sem ser molestada no direito de liberdade, na liberdade de consciência. Na Grã-Bretanha, por exemplo, o cristianismo deitou raízes e os bretões, nos primeiros séculos, não estavam secularizados e nem apostatados, e sofreram as perseguições de Roma, tendo que refugiar-se às vezes na Escócia, e daí a verdade foi sendo levada para a Irlanda e outros países que acabaram recebendo com tanta alegria. Quando foram invadidos pelos saxões, o paganismo tomou conta e os cristãos fugiram para os pântanos e para as montanhas. Mas a tocha continuou a arder. Da Irlanda vieram os piedosos, o piedoso Columba, por exemplo, e seus colaboradores. E dali, daquele acúmulo de pessoas convertidas, saíram missionários que levaram a verdade pela Escócia, para a Alemanha, para a Suíça, para a Inglaterra, para a Itália. Entre eles haviam guardadores do sábado. Roma, porém, colocava os olhos sobre a Bretanha e tentou tomar para si toda aquela parte. Eu preciso ler isso para você. Olha o que diz aqui. No século VI, seus missionários empreenderam a conversão dos pagãos saxões. Foram recebidos com favor pelos orgulhosos bárbaros e induziram muitos milhares a professar a fé romana. O trabalho progredia e os dirigentes papais e seus conversos encontraram os cristãos primitivos. Eloquente contraste se apresentou então. Os últimos eram simples, humildes e de caráter simples, doutrinas e maneiras segundo as Escrituras, ao passo que os primeiros manifestavam a superstição, a pompa e a arrogância do papado. O emissário de Roma exigiu que as igrejas cristãs da época reconhecessem a supremacia do soberano pontífice. Os bretões mansamente repeliram que desejavam amar a todos os homens em primeiro lugar, mas que o Papa não tinha direito à supremacia da igreja e que eles poderiam prestar-lhe somente a submissão devida ao seguidor de Cristo. Repetidas tentativas foram feitas para conseguir sua adesão a Roma, mas esses humildes cristãos, espalhados com o orgulho ostentado por seus emissários, firmemente replicavam que não conheciam outro mestre senão a Cristo. Revelou-se então o verdadeiro espírito do papado. Disse o chefe romano: se não receberdes irmãos que vos trazem paz, recebereis inimigos que vos trarão guerra. Se vos não unirdes conosco para mostrar aos saxões o caminho da vida, recebereis deles o golpe de morte. A igreja da Bretanha foi destruída ou obrigada a submeter-se à autoridade do Papa. Mas você acha que Deus perderia? Acha que aquele que tem nas mãos o controle do universo não teve sempre um povo peculiar, um povo separado? Estivemos exatamente nesses locais onde viveram estes povos, com os quais Jesus pôde contar para manter firme a tocha da verdade. Veja agora este momento em que chegamos lá.
Mas dentre os que resistiram o cerco, cada vez mais apertado do poder papal, os valdenses ocupavam a posição de destaque e preeminência. Observe agora o local aonde viveram. Depois de lutas inúteis contra a tirania, os dirigentes dessas igrejas reconheceram relutantemente a supremacia do poder a que o mundo todo parecia render homenagens. Alguns houve, entretanto, que se recusaram a ceder à autoridade do Papa ou prelado. Estavam decididos a manter sua fidelidade a Deus e preservar a pureza e a simplicidade de sua fé. Então, houve separação. Os que se apegavam à antiga fé retiraram-se alguns, abandonando os Alpes nativos, fincaram a bandeira da verdade em terras estrangeiras, outros se mudaram para os vales afastados e as fortalezas das montanhas. E ali preservavam a liberdade de culto a Deus. Entre estes povos, os valdenses e outros conseguiram permanecer como uma prova inequívoca de que é Deus quem está no comando. Foi uma das viagens mais incríveis que tivemos a oportunidade de fazer. Fomos às suas casas, no local onde viviam. Nas casas de pedras. Foi muito emocionante estar nos mesmos locais onde pessoas tão fiéis que um dia viveram, moraram, desenvolveram sua fé. Vamos conhecer cada ambiente, suas escolas, as suas igrejas, seus locais de culto, sua vida e cotidiano, suas decisões ao viverem nas fortalezas das rochas. Valdenses, um povo que levantou bem alto a tocha da verdade. A fé que durante muitos séculos fora mantida e ensinada pelos cristãos valdenses, estavam em assinalado contraste com as falsas doutrinas que Roma apresentava. Sua crença religiosa baseava-se na palavra escrita de Deus, o verdadeiro documento religioso do cristianismo, nossa tocha. Lutavam pela Igreja Apostólica, a fé que uma vez tinha sido entregue aos santos, a Igreja do Deserto, e não a orgulhosa hierarquia entronizada na grande capital do mundo. Era a verdadeira Igreja de Cristo, a depositária dos tesouros das verdades que Deus confiara a seu povo para ser dada ao mundo. Entre as principais causas que levavam os valdenses a se separarem de Roma, estava o ódio de Roma ao sábado. Você sabia disso? Aquele sábado bíblico que os valdenses normalmente guardavam. Você se lembra da profecia de Daniel, que dizia que um poder contrário a Deus mudaria os tempos e as leis de Deus? A mudança do tempo que houve foi do sábado para o domingo, e a mudança da lei que aconteceu foi a divisão do 10º mandamento em 2, para resolver o problema de terem tirado o 2º mandamento que proíbe adorar imagens. A lei de Deus foi lançada ao pó. No lugar foram postos tradições e costumes humanos. Muitos, mesmo entre os cristãos fiéis, ficavam tão desorientados que, mesmo guardando o sábado, esquivavam-se de trabalhar também no domingo. Isso, porém, não satisfazia os chefes papais. Os chefes papais exigiam que o sábado fosse profanado e por isso entenderam que somente fugindo de Roma poderiam permanecer fiéis. Veja como era a vida dos valdenses.
Centenas de anos antes da Reforma, eles possuíam a Bíblia em língua materna. Tinham a verdade incontaminada e era exatamente isso que os tornava objeto de ódio e perseguição. Os saboianos da França, com suas espadas e queimados pelas fogueiras romanas, mantiveram-se sem hesitação ao lado da palavra de Deus. Veja agora que interessante esse vídeo. As aves em seu voo, o oceano em seu poder, o amor que une cada coração. Mas todas estas coisas são pequenas para mim, ao ver o grande amor de Deus por todo pecador. Apenas Deus falou e tudo aqui apareceu. Por nós viveu, por nós morreu, ó milagre de amor. Eu imagino a quantidade de hinos que devem ter sido cantados nesse lugar. Hinos sem nenhum acompanhamento. Vozes que ecoaram nessas montanhas em louvor ao Criador, ao Deus eterno. Um Deus que cuidou deles tanto tempo, que os ajudou a semear, os ajudou a colher e a manter viva a palavra da verdade, manter vivo o amor dentro dos seus corações. Preciso dizer a você que esta fé, este amor, este cuidado, não morreram. É o mesmo Senhor que vai cuidar de você e de mim quando passarmos por situações semelhantes dentro de algum tempo, no final dos tempos. Você e eu que nascemos nessa época. Peça em nome do Senhor Jesus para que o seu coração, para que a sua vida seja mantido firme. Você pode pedir isso ao Senhor. Pode pedir a Deus que a sua fé seja mantida firme nos últimos dias da história da Terra. Ali por trás de elevados baluartes de montanhas, eles ensinavam seus filhos a permanecerem firmes. Mostravam os elevados montes, dizendo que por anos estes montes nunca tinham saído do lugar, assim como a rocha eterna permanecia firme diante do mundo. Diziam que o braço do homem poderia atingir os seus semelhantes e destruir-lhes a vida, mas este braço seria tão impotente para mudar de lugar o fundamento que segurava a verdade, que fazia jus à lei imutável e fazia permanecer firme os preceitos e a voz de Deus. As montanhas que cingiam os fundos vales eram testemunhas constantes do poder criador de Deus e afirmação sempre infalível de seu cuidado protetor. Esses peregrinos aprenderam a amar os símbolos silenciosos da presença de Jeová. Pura, singela e fervorosa era a piedade desses seguidores de Cristo. Os princípios da verdade avaliavam-se eles acima de casas, acima de terras, acima de amigos, de parentes e mesmo da própria vida. Semelhantes princípios procuravam eles gravar no coração dos jovens. Pela fé e somente por ela, pela verdade e somente por ela, pela graça de Cristo e a defesa do Evangelho da paz. Nós fomos até as suas casas, visitamos os seus caminhos e os lugares onde moravam. E a emoção de conhecer esses vales que se tornaram tão abençoados pelos propósitos e orações daqueles que decidiram levantar a tocha da verdade. Suas montanhas exuberantes e silenciosas foram palcos de tantas vezes que desceram dali para fazer o trabalho missionário de Deus. Eu estou aqui num lugar muito especial, onde na condição de servos de Deus,
Muitos dos nossos antepassados deram a vida. Estou em Pelice, no norte da Itália, nos Alpes, onde muitas das cenas relacionadas à vida dos valdenses se deram lugar. Eu tenho pensado como foi pisar neste local, ou mesmo quando aqui passaram em fuga, beberam de águas como estas. Mas para que subissem, para que tivessem essa coragem, devem ter bebido antes, profusamente, da água da vida. Vem comigo, eu vou te mostrar os locais onde eles viveram, o que aprenderam, como pensavam, o que os motivou a permanecerem firmes na fé do Senhor Jesus. Vem comigo. Caminhe comigo pelos vales. Sinta a alegria de descobrir um pouco do que ainda existe deste povo firme e fiel. Naqueles vales e pedras escarpadas, sob o frio do inverno gelado, escondidos e protegidos pelas montanhas, permaneciam esses nossos heróis. Suba comigo nessas escadas, escadas milenares. Consegue imaginar quem separou pedra por pedra para colocar aqui? Por esses mesmos caminhos, desciam os vales para mascatear, vendendo produtos que fabricavam ou plantavam em seu refúgio. Eram missionários, verdadeiros missionários, e seu campo missionário era qualquer pessoa que encontrassem. A dificuldade de entrada e saída destes vales nunca impedia esses guerreiros de agirem pela verdade. Iam e vinham com o coração cheio de poder de Deus, pelas pedras, por Deus e pela eternidade. Hoje se tornou caminho turístico, o que antes foi refúgio desses pais da Igreja de Deus na terra. Que emocionante é caminhar por essas pedras, por esses locais com tanto significado para a história da igreja. Na verdade, nós estamos indo para uma das cavernas onde o povo de Deus ficou escondido, os valdenses, e também aonde eles tornaram aquele espaço uma igreja. Ali levantavam salmos e cantos ao Senhor, faziam suas orações e suas devoções. Eu gostaria que você entrasse conosco nessas cavernas, para que você pudesse sentir como era viver ali, ou mesmo estar ali, ou adorar a Deus num local como este. E então conseguir fazer um paralelo com o que temos hoje e a vida que levamos como cristãos dos últimos dias. Venha comigo, por favor, para que você possa observar os detalhes do que é que eu estou falando. Vamos lá. Então, amigos, estamos na entrada de uma das cavernas, onde o povo do Senhor esteve escondido por tanto tempo. Na verdade, se você perceber, se você tiver como observar, a entrada da caverna é tão pequena. Eu fico imaginando os anjos de Deus encaminhando o povo do Senhor, primeiro correndo, depois simplesmente por ser um espaço para que eles pudessem viver e também ali adorar ao Senhor. Mas imagine esse povo entrando em centenas por esse mesmo espaço por onde eu estou passando agora, pelo qual você me acompanha. Vamos entrar. Exatamente por essa estrada, dessa caverna, escorregaram rapidamente com medo de seus perseguidores. Estas paredes foram testemunhas silenciosas de tantas orações.
Queridos, nós estamos dentro de uma das cavernas onde o povo do Senhor esteve escondido, aonde eles fizeram seus cultos. Está bastante frio aqui, as paredes estão escorrendo água, muita água goteja de cima para baixo, há pouca luz. A única luz que nós temos é a luz vinda dos espaços abertos, em algum espaço, em algum local do teto. Mas por que fizeram isso? Por que moraram dentro de cavernas? Por que estiveram aqui? Qual era a razão pela qual este povo, nossa família do passado, estiveram envolvidos numa situação como essa? Eles não quiseram fazer perder a verdade da palavra de Deus. A Bíblia era a sua regra de fé. A verdade que eles defendiam queria que permanecesse. E por causa disso, sendo esse seu único crime, se viram perseguidos, angustiados. Quando pegos, eram presos e martirizados. E os que conseguiam fugir tinham que morar nessa situação. Incrível que numa certa época, um destes papas, um desses imperadores, tomou a decisão de mandar perseguir estes valdenses que moravam nas montanhas. Estas pessoas, os valdenses que moraram, que entraram nesse local, tão emocionante permanecer aqui, tão impressionante perceber que eu estou num local onde coisas como estas aconteceram, situações como estas aconteceram. No entanto, isso pode acontecer comigo, com você. Nós vamos agora subir e eu vou entrar numa das escolas onde eles eram ensinados, era o homeschooling, era a escola em casa. Eles aprendiam e ensinavam seus filhos de uma maneira muito especial. Vamos até lá para que você possa conhecer esse outro lado da história também. Continuemos andando em direção às suas moradas. Chegando mais perto, veja as cores, veja a simplicidade, acompanhe a praticidade da água correndo, vinda das montanhas, e o abrigo de casas onde se preparavam guerreiros para a batalha do Senhor. O exército santo morou aqui, acompanhados de anjos, dos seres do céu, onde o próprio Senhor Jesus era o professor diário que ensinava em suas escolas. Vales lindos e escondidos, mas atuantes em favor da verdade que defendiam. Estamos chegando num local muito importante da história dos valdenses. A escola onde eles preparavam os pastores para o trabalho divino, para o trabalho santo. Na verdade, nestas escolas não estudavam mulheres, porque elas poderiam engravidar, porque elas teriam a dificuldade de carregar um bebezinho e o bebê poderia chorar. Nessas escolas estudavam homens. Vamos entrar um pouquinho para que você possa ver e entender do que é que eu estou falando e a firmeza das regras e o cuidado que se tinha para preparar alguém para pregar a mensagem da vida. Eram feitos de madeira. E nesta parte de baixo, nós encontramos aqui a cozinha. Era onde eles cozinhavam. Eu vou entrar um pouquinho para que você possa ver também. Eu tive a oportunidade de estudar na mesma mesa de pedra que foi usada pelos valdenses. As mesmas verdades envolvidos pela mesma esperança.
situação bastante interessante e que vale a pena pontuar era que quando estes missionários saíam e estavam preparados para sair fazer o trabalho de Deus, eles se envolviam com as pessoas, eram mascates ou então entravam em universidades. Eles tentavam estudar. Agora preste atenção que coisa interessante. Eles nas escolas que iam, nas universidades que iam, mudavam a escola toda. O comportamento deles era de tal maneira observado. Eles eram nobres, diferentes, tinham uma educação, um palavreado, uma maneira de agir, uma verbórea, uma conduta a ser seguida. Além de manterem firmes os princípios, ainda se posicionavam de maneira em que as pessoas da escola tentavam imitar o seu exemplo. Eles seguiam para todos os lugares. Às vezes um valdense ia caminhando de um país a outro para levar a mensagem da vida, aquilo que eles acreditavam. Nunca mais se ouvia falar deles. Eu tenho uma pergunta a fazer para vocês. Pessoas que caminhavam, andavam, corriam o mundo pregando o evangelho. Que salário eles tiveram? Quem foi que os pagou? Qual era o preço que eles cobravam para fazer esse trabalho? Que muitas vezes nenhuma pessoa soube nem mesmo o nome deles. Mas eu preciso dizer uma coisa a vocês. Cada nome, cada ato, cada passo, registrados nos livros dos céus. Preciso explicar para você o que se estudava nessas escolas. Não condescendiam com murmurações por causa das dificuldades da sorte. Nunca se sentiam abandonados na solidão das montanhas. Agradeciam a Deus por haver-lhes provido o refúgio da ira e da crueldade dos homens. Regozijavam-se diante dele na liberdade de prestar seu próprio culto. Muitas vezes, quando perseguidos pelos inimigos, a fortaleza das montanhas se provava ser a defesa segura para seus corações seguros na rocha. Desde a mais tenra infância, os jovens eram instruídos nas Escrituras Sagradas e ensinava-lhes a considerar santos os requisitos da santa lei de Deus. Sendo raros os exemplares das Escrituras Sagradas, eram suas preciosas palavras confiadas à memória. E eu preciso comentar um detalhe com você. Os valdenses foram os primeiros dentre os povos da Europa a obter a tradução das Sagradas Escrituras. Eles traduziram em sua própria língua à mão, meus irmãos. Imagine isso. Deixa eu continuar mostrando para você. Muitos eram capazes de repetir longas porções tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Há quem diga que eles sabiam de cor o Novo Testamento e grandes porções do Antigo Testamento. Eles não perdiam tempo com o que não era eterno. Veja só, os pensamentos de Deus associavam-se ao sublime cenário da natureza e às humildes bênçãos da vida diária. Criancinhas aprendiam a olhar com gratidão a Deus como doador de toda mercê e de todo conforto. Os pais, ternos e afetuosos como eram, tão sabiamente amavam os filhos que não permitiam que se habituassem à condescendência própria. Você ouviu o que está escrito aqui? Que os pais amavam tanto seus filhos que não permitiam que eles se habituassem à condescendência própria. Preste atenção nesta frase. Esboçava-lhes diante deles uma vida de provações e dificuldades, talvez a morte de mártir. Eles entendiam que esse povo seria morto, eram ensinados desde a infância a suportar rudezas, a sujeitar-se ao domínio e, contudo, a pensar e agir por si mesmos. Agora veja, muito cedo eram ensinados a encarar responsabilidades, a serem precavidos no falar e a compreenderem a sabedoria do silêncio. Irmãos, isso é tremendo. Olha que tipo de educação estas montanhas ofereciam a este povo. Uma palavra indiscreta que deixassem cair de seus lábios ao ouvido dos inimigos poderia pôr em perigo não somente a vida do que falava, mas a de centenas de seus irmãos, pois semelhantes a lobos à caça de presa, os inimigos da verdade perseguiam os que ousavam pedir liberdade para a fé religiosa. Querido irmão, em escolas como estas, eles estudavam 2 anos sem sair daqui. Você ouviu o que eu disse? Não tinha volta, não tinha recesso, não tinha passeio aqui e acolá. Permaneciam aqui, irmãos. Olha que coisa tremenda. E eles permaneciam nesse local, estudavam tremendamente. E então, depois dos 2 anos de estudo, presta atenção no que eu vou contar agora. Passavam por mais um ano de maturidade espiritual para ver se o que tinham aprendido nas Escrituras tinha sido incorporado no comportamento. Senão eles não estavam prontos para sair e pregar a mensagem da vida. Vocês têm ideia
quantos anos-luz nós estamos de diferença deste povo? E eles saíam e pregavam, cuidavam com o que falavam, cuidavam com o comportamento, cuidavam com o que vestiam. Se tornaram comerciantes. Eles eram comerciantes também. Encontravam sedas caras para sair mascateando, vendendo. E então, quando chegavam numa casa de comportamento e hábitos nobres, estes homens e mulheres das montanhas desciam e se misturavam no meio das pessoas para, ao vender esse material, também apresentar um pouco da palavra da vida, meus irmãos. Olha que coisa tremenda! Pedaços das escrituras que eram copiados à mão, eram oferecidos também para aquelas pessoas ouvirem e lerem. Um negócio tremendo. E você pode pensar, mas um povo tão bom, com tanta educação nos hábitos, com tanto amor à verdade, com tanto cuidado à palavra escrita, por que foram perseguidos? Porque o poder que os perseguia, o poder de Roma papal, da Igreja Romana, era instigada pelo inimigo, por Satanás. É muito importante que você pense isso. O texto bíblico que o Senhor Deus deixa claro em Apocalipse, eu preciso ler isso para que você entenda a seriedade do que é que estamos falando. E na verdade temos que falar sobre os valdenses, porque essa situação novamente acontecerá. Veja o que está escrito aqui. E adoraram o dragão que deu à besta a sua autoridade, e adoraram a besta dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Foi-lhe dada uma boca para proferir arrogâncias e blasfêmia, e deu-se autoridade para continuar por 42 meses, na verdade 1260 anos. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Também foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se poder sobre toda tribo, língua e nação. E todos os que habitam sobre a terra adorarão, estes cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Deixa eu comentar um detalhe com você. Você ouviu o que eu li? Que haveria um poder na terra que perseguiria o povo do Senhor, que tentaria destruir e conseguiria destruir o povo do Altíssimo. Deixa eu comentar um detalhe com você. Por anos, enfim, os valdenses lutaram, se esconderam por rochas, por cavernas, por lugares terríveis na face da terra, mas levantaram a palavra do Senhor. Mas infelizmente, com o passar dos anos, os valdenses foram perdendo o amor pelas verdades, porque os filhos precisaram começar a sair daqui, o aculturamento tomou conta deles. O que é aculturamento? Um povo começa a aceitar que a cultura social, o momento social comece a entrar dentro daquilo que creem. E há uma mudança. Você sabe que aquilo que você vive, aquilo que você começa a acreditar se torna o seu comportamento. E infelizmente os valdenses perderam aquela raiz tremenda que possuíam e se uniram ao papado. Deixaram de ser perseguidos, as perseguições terminaram com o final da Idade Média, e eles, com a cultura, foram se aculturando e perderam a força daquela tremenda e grandiosa luta que tiveram para manter acesa a verdade. Quem será que já dormiu aqui? A quem esse quarto pertenceu? Essas paredes ajudaram a adormecer. Quanta simplicidade, quantos segredos essas paredes guardam e quantos sonhos com a eternidade. Vamos agora visitar uma das suas igrejas. Em meio às trevas. Nessa igreja, nesse templo valdense, a senhora White esteve. Na época não havia meio de subir aqui a não ser em cima de burros. Imagine a situação.
ela não perdeu a chance de vir conhecer também um dos locais que pregava a mensagem que ardia em seu coração. Eu fico imaginando que deste púlpito, dentro dessa igreja valdense em que a senhora White visitou, ela também deve ter subido esses mesmos degraus, para que aqui em cima então experimentasse de alguma maneira como deve ter sido participar de um momento valdense. Ou talvez tenha somente entrado para poder conhecer, ou alguém tenha vindo ouvir aquela serva do Senhor. Mas certamente que cada detalhe, cada momento da vida e das coisas que se passaram nestas montanhas e Alpes e vales estão registrados nos livros do céu. Quantos irmãos irão ressuscitar destes mesmos túmulos silenciosos? Naquele dia, na manhã gloriosa de Deus. As portas se fecharam para os valdenses, mas não as portas do céu. Permanecer ao lado do Senhor é segurança, é vitória, é poder. Hoje as pessoas que vivem nestas montanhas, criando animais e vivendo tranquilamente nos mesmos locais, talvez não saibam do tremendo legado de sangue que estes vales presenciaram. A vida dos valdenses. Valdenses, um povo que levantou bem alto a tocha da verdade. Até o próximo episódio.